Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a este momento brevíssimo em que vamos partilhar algumas palavras de conforto, da inspiração, da motivação para as nossas vidas, particularmente o tempo em que vivemos, que nós queremos virar a esperança, virar a responsabilidade individual e comunitária. Mais uma vez, para os irmãos que ainda não subscreveram, é mais uma oportunidade de abrir o coração, subscrever, para poder caminharmos, partilharmos uns com os outros e assim conseguirmos atingir a nossa meta de chegar a todas essas casas, a palavra de Deus, e também de chegar a todas essas pessoas, momentos da motivação. Hoje nós queremos falar sobre a solidariedade como a chave. O ser humano é um ser da relação e esta condição corre em todos os aspectos da sua vida. Nascemos e vivemos para relacionar uns com os outros. O sentido da nossa relação é fundamentada no princípio do amor e da dignidade da pessoa humana. Dita outra forma, todo homem é um ser aberto à relação com os outros na sociedade. Para assegurar o seu bem pessoal e familiar, cada pessoa é chamada a realizar-se plenamente, promovendo o desenvolvimento e o bem da própria pessoa, ou o bem da própria sociedade. Assim, a pessoa é o centro do ensinamento social católico, ou cristão, que se chama. Qualquer conteúdo que vemos na doutrina social da Igreja encontra o seu fundamento na dignidade da pessoa humana. Existe a relação para consigo mesmo, relação com o outro, e para os irmãos crentes na religião cristã ou islã, ou da relação com Deus ou Alá. Nós, quando falamos da relação da pessoa consigo própria, estamos a pensar na questão moral do ser humano, na forma como o indivíduo olha para si e se vê enquanto pessoa. E nesse objetivo, a forma como julga as suas ações e a finalidade da vida. A relação com o outro consiste na maneira e de modo em que a pessoa pensa do outro, aprecia e encaixa a realidade da pessoa na sua vida. Para manter uma relação pura e forte, deve existir o princípio da solidariedade e considerá-la como a chave da relação, particularmente neste tempo da pandemia, em que as relações físicas, podemos dizer, estão enterradas, mas mantemos a nossa relação digital e a nossa relação do pensamento. Solidariedade é um dos temas atuais da doutrina social da Igreja Católica. A solidariedade não é um simples sentimento da compaixão pelos males sofridos por tantas pessoas próximas ou distantes. É a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Isso podemos ver no documento Solicitude Res Sociales, número 38, que é uma doutrina social da Igreja Católica e que nós podemos conferir para ter mais informações sobre a questão. A solidariedade se apresenta sob dois aspectos complementares. Primeiro, o do princípio social e o segundo, o da virtude moral. Responsabilidade pessoal com o próximo. Tanto no primeiro, o princípio social, que cada um de nós tem um dever para com a sociedade, o crescimento da sociedade, o seu desenvolvimento. Depois, o segundo, temos responsabilidade moral para com o outro. E neste tempo da pandemia, nós vivemos esses dois aspectos complementares da nossa vocação. A solidariedade se manifesta, antes de tudo, na distribuição dos bens e da remuneração do trabalho. O ensinamento social da Igreja Católica defende que os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio da solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si, dos ricos e dos pobres, dos trabalhadores entre si,
dos empregados e também dos empregadores da empresa. Solidariedade entre as nações e entre os povos. A solidariedade eleva-se ao grau de virtude social fundamental, pois se coloca na dimensão da justiça. Virtude orientada por excelência. Tudo é para o bem comum e na aplicação em prol do bem do próximo, com a disponibilidade em sentido evangélico para perder-se em benefício do próximo em vez de o explorar e para o servi-lo em vez de oprimir para proveito próprio. Tanto olhamos para o outro, que as nossas ações não sejam obstáculos para o desenvolvimento dos outros, não sejam obstáculos para a alegria dos outros. Nós devemos servir. E assim entendemos a solidariedade. Portanto, o termo solidariedade, amplamente empregado pela autoridade do ensino da Igreja, exprime, em síntese, a exigência de reconhecer no conjunto dos liames que une os homens e os grupos sociais entre si o espaço oferecido à liberdade humana para promover ou prover ao crescimento comum, de que todos partilhem. A aplicação nesta direção se traduz no positivo contributo que não se há de deixar faltar à causa comum e na busca dos pontos de possível acordo, mesmo quando prevalece uma lógica de divisão e fragmentação, na disponibilidade a consumir-se pelo bem do outro, para além de todo individualismo e particularismo. Tanto o princípio da solidariedade comporta-se que os homens do nosso tempo cultivem a maior consciência do débito que têm para com a sociedade na qual estão inseridos. São devedores daquelas condições que tornam possível e vivível a existência humana, bem como do patrimônio indivisível, indispensável, constituído da cultura, do conhecimento científico e tecnológico, dos bens materiais e imateriais, de tudo aquilo que a história da humanidade produziu. Um tal débito há de ser honrado nas várias manifestações do agir social, de modo que o caminho dos homens não se interrompa, mas continua aberto às gerações presentes e às futuras, chamadas juntas, uma e outras, a compartilhar na solidariedade do mesmo dom. Isto é, cada indivíduo deve olhar para si que tem um débito para a sociedade e temos que pagar com o nosso contributo as nossas ações e nações, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos na sociedade a favor dos nossos irmãos. E se nós vemos na mensagem de Cristo, vemos também esta importância da solidariedade. Não é só porque apenas vivemos no tempo de pandemia, mas também entender que faz parte da nossa existência como seres humanos que temos a relação uns para com os outros. O vértice insuperável da perspectiva indicada é a vida de Jesus de Nazaré. Diz-nos a Santa Igreja que o homem novo, solidário, com a humanidade até a morte na cruz. Nele é sempre possível reconhecer o cenário vivente daquele amor inconsumável e transcendente de Deus conosco, que assume as enfermidades do seu povo, caminha com ele, salva-o e o constitui na unidade. Nele, a solidariedade alcança as dimensões do mesmo agir de Deus. Nele, e graças a ele, também a vida social pode ser redescoberta, mesmo com todas as suas contradições e ambiguidades, como lugar da vida e da esperança, enquanto o sinal de uma graça que de contínuo é de todos oferecida e que, enquanto dono, invita as formas mais altas e abrangentes da partilha. Então, Jesus, que é Deus, deixou a nosso encontro, partilhando a sua vida conosco. E nós, quando olhamos isso, é o maior dom para a humanidade. É um exemplo para a humanidade que nós devemos também aproveitar para partilhar com os outros.
entender os outros, acolher os outros. Jesus de Nazaré faz resplandecer aos olhos de todos os homens o nexo entre solidariedade e a caridade, iluminando todo o seu significado. À luz da fé, a solidariedade tende a superar-se a mesma, revestir as dimensões específicas cristãs da gratuidade total, do perdão e da reconciliação. O próximo, então, não é só um ser humano com seus direitos e a sua igualdade fundamental em relação a todos os demais, mas torna-se a imagem viva de Deus Pai, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo e tornada objeto de ação permanente do Espírito Santo. Por isso, ele deve ser amada, ainda que seja inimigo, com o mesmo amor com que o ama o Senhor. E vemos que é preciso estamos juntos, dispostos ao sacrifício por Ele, mesmo ao sacrifício supremo, dar vida pelos próprios irmãos. Isso temos no compêndio da doutrina social da Igreja Católica, que podemos consultar. A solidariedade não significa, meus amigos, reconhecer a situação delicada de uma pessoa ou grupo social, mas também consiste no ato de ajudar essas pessoas desamparadas. Portanto, não é apenas olhar, identificar a solução, identificar o problema, mas é agir. Neste momento de combate à Covid-19, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Então, ninguém vive fechado em si mesmo. Todos pomos a mão e continuamos a ajudar uns aos outros. Muitos voluntários que vemos espalhados em vários países que estão a mobilizar para ajudar as pessoas em estado de vulnerabilidade. Fazer compras. Há várias equipes que as igrejas já instituíram, seja a Igreja Católica, também outras religiões, já instituíram várias equipes que vão fazer as compras para as pessoas infectadas, para as pessoas que têm necessidade. Isso é uma forma que nós também podemos mostrar esta dimensão da solidariedade entre irmãos. Distribuição de alimentos, doação de produtos à higiene pessoal e até mesmo vemos algumas consultas gratuitas, forma de solidários para os outros. Tanto nós vemos que a solidariedade não é apenas um substantivo, mas torna-se sempre, em todo momento, um verbo que os cristãos, toda a humanidade, somos chamados a viver. Certamente não é preciso ser cristão. Não é preciso ser cristão para ser solidário com o outro. É uma lei fundamental na nossa vida que devemos viver. Convido todos, então, a olharem ao vosso redor. Procuramos socorrer situações que estão dentro do nosso alcance. Necessitamos pedir a força de Deus para navegar e vencer esta pandemia. Embora confinamento geral ou recolher obrigatório, mas não é recolhimento do nosso coração. Não é recolher obrigatório do nosso coração. Isto é, não podemos fechar o coração ao outro. Que Deus ajude-nos a refletir sobre estas palavras e ajudar quem precisa. Com a nossa oração, com a nossa ajuda pequenina, dá para dar alegria ao irmão abatido na vida. Que esta pandemia acabe com pressa para continuarmos a viver a nossa vida social. Que Deus abençoe todos. Bem-aja também a todos.